E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficará o time do Vasco com as opções de Benjamin Garré, que já é reforço do Vasco, vai chegar nessa semana ainda ao Rio de Janeiro, e o Nuno Moreira, jogador que o Vasco já tem um acerto com o atleta, já tem ali um contrato de 3 anos acertado com ele, com opção de renovação por mais um ano. Basta apenas o Vasco entregar as garantias bancárias ao time do Casa Pia de que o valor acordado será pago para o Nuno Moreira se tornar jogador do Vasco. Tem também a situação do Lloyd Augusto, que o Vasco quer a contratação desse jogador, mas a gente sabe que, cara, para o Vasco contratar é uma demora absurda, até o jogador chegar aqui no Rio, tá inscrito e começar a jogar. No Vasco tudo é demorado, mas é esperar que as coisas vão dar certo, é torcer para as coisas darem certo. E também com as opções de David e Adson. O Adson já vai retornar agora, pelo menos a notícia que a gente tem é essa, que no próximo mês o Adson estará à disposição para jogar com a camisa do Vasco, e o David é só para o Campeonato Brasileiro, ali mais pro meio do ano até, na verdade, já vai ter rolado um pouco do Campeonato Brasileiro quando o David retornar, mas o Vasco vai ter mais opções no seu elenco. E aí, enfim, o Fábio Carille vai poder implementar o seu estilo de jogo, como ele gosta de jogar, e também com a opção do Ryan, que está de volta do Sul-Americano Sub-20. Lembrando, o Fábio Carille sempre foi um técnico que atuou no 4-2-3-1. No Vasco, ele até tenta jogar dessa maneira, só que pela falta de velocidade pelos lados do campo e ter que ficar improvisando volantes como pontas, as coisas não funcionam no Vasco. Agora, quando ele tiver jogadores de velocidade pelos lados do campo, as coisas podem passar a funcionar. Não é uma garantia, mas ele vai ter um elenco mais robusto nas suas mãos. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp. E galera, em breve teremos a novidade para vocês aqui no canal, que vai ser uma possibilidade de vocês ganharem prêmios em dinheiro. Então fiquem espertos aí nos próximos vídeos. Então galera, esse é um time do Vasco com as opções que o técnico Fábio Carille vai ter no seu elenco quando tiver todos os jogadores à disposição. Beleza? Contando com Adson, com David e tudo mais. E esse também é o time que eu acho que deveria ser o titular. Pelo menos a princípio. É claro que um time titular ou não depende bastante do momento atual de cada jogador. Tem momento que o jogador tá muito bem, tem outro momento que o jogador tá muito mal. Então é complicado. Beleza, mas eu vou te passar as opções agora. Pro gol é o Léo Jardim, também tem a opção Daniel Fusato, o outro goleiro. Pra lateral direita tem o Puma e o Paulo Henrique. Essas duas opções todo mundo já conhece, aqui não muda nada. Na zaga é o João Vitor e o Lucas Oliveira, com opções pela zaga aqui do lado direito. Na zaga pelo lado esquerdo as opções serão Lucas Freitas e Maurício Lemos. E aqui se desenha uma boa disputa para quem será o titular ao lado do João Vitor, já que você tem o Lucas Freitas, que vem fazendo bons jogos, e o Maurício Lemos, que é um zagueiro que foi contratado para ser titular. O Vasco também tem a opção do Manuel Capasso, mas o Capasso nem vem sendo relacionado para os jogos, então eu não sei se o Vasco conta tanto mesmo com o Capasso para o restante da temporada. É um jogador que eu acho que deveria ganhar mais oportunidades no Vasco, mas pouco joga. Quem tá lá no treino é o Fábio Carille, ele sabe como tá sendo o desempenho do Capasso. Eu acho que seria maluquice ele deixar de fora um cara que tá desempenhando super bem nos treinos, mas não tem como a gente saber. Na lateral esquerda são essas duas opções também, o Lucas Piton e o Vitor Luiz. O Vitor Luiz eu acho fraquíssimo, eu acho que não deveria estar no elenco do Vasco. Eu acho que o Vasco deve subir algum lateral da base para tirar o Vitor Luiz. Lembrando que o Leandrinho foi negociado, então o Leandrinho não é mais jogador do Vasco. Então só sobrou o Piton e o Vitor Luiz. E o Vitor Luiz vocês viram no jogo contra o Flamengo como um lateral, porra. Eu venho falando há muito tempo com vocês aqui. Vitor Luiz não dá, não tem condições. Para as opções de volante, enfim, os volantes do Vasco vão poder jogar como volante. O Vasco vai ter a opção do Jair, Hugo Moura, Esforza. Para volantes ali talvez de mais pegada, de mais marcação. Para jogar um pouquinho mais à frente, o Jair também pode fazer essa função um pouquinho mais à frente. Todos esses volantes do Vasco são versáteis, podem jogar com o primeiro e segundo volante. Mas o Vasco também vai ter a opção do Matheus Carvalho, do Paulinho e do Tietê. Um time base ideal do Vasco poderia ser com Jair, com Tietê, ou com Matheus Cocão, Jair, Matheus Cocão e Hugo Moura. Paulinho também pode ser uma opção para ser titular no time do Vasco. Então o Vasco tem muitas opções de volante. O Vasco tem 6 opções de volante no seu elenco, e que enfim vão poder disputar a posição de volante, que é a posição que eles jogam, e não ficar adiantando os caras para jogarem como pontas ou meias, que não é a função que eles fazem. Então nesse setor aqui do campo de volante, o Vasco tem 6 opções, está bem servido, e eles vão jogar realmente de volante. Pensando em um Vasco em 4-2-3-1, nessa linha de 3
meias aqui, o Vasco vai ter a opção do Nuno Moreira, se realmente acertar, se o martelo for batido, tá próximo disso acontecer. A opção também do David quando retornar de lesão. E também vai ter a opção do próprio Jean Davi e do Alegria. Mas Nuno Moreira e o David vão ser as primeiras opções. O Lloyd Augusto, se acertar, pode se tornar a opção aqui também para essa ponta do lado esquerdo, sendo que ele joga dos dois lados do Lloyd Augusto, na esquerda e na direita. Esses pontas do Vasco, Nuno Moreira também é versátil, ele é a ponta esquerda, mas ele também pode jogar na direita. Para jogar do lado direito, realmente, eu acho que o Adson vai ser o titular, vai ter a opção do Benjamin Garré para brigar por posição e do Maxime Domingues, mas eu acho que a briga realmente fica mais entre Adson e Benjamin Garré. E aí, como são dois jogadores parecidos, de bom nível, quem ganha é o Vasco, tendo dois bons jogadores disputando a posição. Hoje a gente não tem nenhum que você olha e fala, não, esse moleque pode disputar a posição. E aí o Vasco vai ter essas duas opções do Adson e do Benjamin Garré. Não são craques, mas são muito bons jogadores. Para ser o meio armador, o Vasco vai ter o Felipe Coutinho, o Payet, ainda tem também o Estrela. Tem a opção do JP, que está um pouco mais abaixo no elenco. O Estrela vai retornar em breve de lesão. E aí o Estrela também vai ser uma opção aqui para ser o meio de criação. Então Coutinho, Payet, Estrela, JP, em tese, também resolve essa posição. E aí para o comando de ataque, o Vasco tem o Verratti. E ao que parece, o Ryan pode ser utilizado também como esse atacante. E aí vai ter essa briga por posição. O Ryan pode jogar de ponta e de atacante. E o Vasco ainda estaria no mercado buscando outro centroavante para ser reserva do Verratti, além de mais um ponta também. Beleza? Essas são as opções que terá o técnico Fábio Carille, que enfim vai poder jogar da maneira que ele gosta. Um time bem postado na hora de defender e um time que tem velocidade para sair nas pontas. Um time que pode receber bola nas costas dos laterais. Um time que vai poder trabalhar bastante realmente os cruzamentos para o Verratti. Eu acho que o Vasco fica muito preso e muito travado, cara, jogando com jogadores improvisados ali nos lados do campo. Para não esquecer, também tem a opção do Lucas Zucarello, o menino que vem desempenhando um bom papel, que a princípio é meia, mas a gente vê que o Carille está utilizando ele mais nas pontas, até por conta da necessidade que o Vasco tem nas pontas. Mas um time base do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, Piton, Jair, Tietê ou Cocão, o Gomora, tanto faz esses. Adson em uma das pontas ou Garré, Felipe Coutinho no meio, Nuno Moreira ou David em uma das pontas e o Verratti no comando de ataque, já é uma equipe muito melhor do que essa que o Vasco vem jogando no Carioca. Muito melhor, isso eu posso te garantir. Mas o Nuno Moreira ainda não tá certo, tá próximo. E também teria a opção do Lloyd Augusto para ser um cara mais de velocidade, sabe? Aquele jogador mais rápido. Mas é isso. Comenta embaixo a opinião de vocês. Gostaram? Não gostaram? Quero saber se vocês acham. O que dá para esse time do Vasco disputar? Dá para sonhar com um título de Sul-Americana, meio de tabela no Brasileiro? Dá para sonhar com uma vaga direta na Libertadores no Brasileiro, uma pré-Libertadores? Comenta embaixo a opinião de vocês. Lembrando que aqui a gente tem que contar que esses jogadores vão jogar no seu mais alto nível, né? Se todo mundo aqui estiver bem, jogando bem, é um time ok. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!